Nem todo homem atrai olhares silenciosos. Nem todo homem permanece na mente de uma mulher, mesmo depois que lhe foi embora. Mas alguns, sim. E quase nunca sabem o motivo. Eles não são os mais bonitos, nem os mais ricos, mas carregam algo que não pode ser explicado em voz alta, só sentido. Hoje você vai entender por que alguns homens parecem ativar algo dentro das mulheres sem esforço, sem intenção, sem sequer saber. E porque isso tem menos a ver com o que eles fazem e mais com quem eles são. A primeira coisa que você precisa entender é que o desejo não nasce da lógica. Ele nasce de imagens invisíveis, de projeções internas. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si arquétipos. São figuras ancestrais, modelos primitivos de personalidade gravados no inconsciente coletivo da humanidade. Eles não são invenções, são reconhecimentos. A mente não os cria, ela os reconhece quando os vê. A mulher, quando se sente atraída por um homem, não se atrai só pelo físico, mas por aquilo que ele representa internamente, por um arquétipo ativado. Às vezes é o arquétipo do herói silencioso, outras vezes do sábio ferido, do andarilho misterioso, ou até do pai invisível que transmite segurança sem prometer nada. Ela não vê isso com os olhos, ela sente. O inconsciente da mulher não se apaixona pelo homem literal, mas por aquilo que ele evoca dentro dela. Carl Jung. Por isso, alguns homens despertam nela algo que ela mesma não consegue explicar. É como se aquele homem tocasse uma memória antiga, uma emoção esquecida, um símbolo que ela nunca viveu, mas sempre procurou. E o mais curioso, esses homens raramente fazem isso de propósito, porque o arquétipo verdadeiro não se força. Ele emerge quando o homem está em sintonia com sua essência. O homem que é fiel a si mesmo se torna espelho daquilo que o inconsciente feminino procura. Carl Jung. Ela não se apaixona por ele, ela se apaixona por quem ela se torna perto dele. E esse é o primeiro sinal, quando você ativa algo que ela mesma não compreende, mas não consegue ignorar. Há algo nos homens silenciosos que não pode ser explicado, mas todo mundo sente. Eles não competem, não se apressam em preencher silêncios, não precisam se afirmar. E justamente por isso, se tornam o centro do que está ao redor. Carl Jung dizia que todo homem carrega dentro de si uma sombra, tudo aquilo que ele reprime: raiva, vaidade, desejo de controle, medo. A maioria dos homens luta contra isso, finge que não existe, projeta nos outros, foge. Mas o homem que integrou sua sombra não foge mais de si mesmo. Ele conhece o seu lado escuro e por isso não precisa provar que é bom, porque já reconheceu tudo o que pode ser ruim. Aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Carl Jung. Esse despertar cria um magnetismo silencioso. As mulheres percebem isso, mesmo sem saber como. Estar diante de um homem que carrega a própria sombra gera um tipo de tensão inconsciente, como se ele fosse mais real, mais denso, mais imprevisível, mas estranhamente confiável.
Ela não consegue ler ele e por isso quer entender, quer sentir mais, quer se aproximar, mesmo com medo. Porque o silêncio dele não é vazio, é preenchido por algo que ela mesma procura: profundidade. E o mais curioso, ele não força esse efeito. Ele simplesmente não precisa mais da aprovação externa. O homem que já fez as pazes com o próprio caos deixa os outros em silêncio. Carl Jung. E esse é o segundo sinal. Quando o que você cala fala mais alto do que tudo o que os outros gritam. Você já percebeu que os homens que mais tentam ser notados geralmente são os que mais passam despercebidos? Carl Jung dizia que o verdadeiro poder não está em ser algo, mas em ser inteiro. O homem que vive tentando provar valor, que compete por atenção, que copia estilos, frases, trejeitos, está constantemente afastado de si mesmo. Ele não é ele, é apenas uma tentativa. Mas o homem que passou pelo processo de individuação, o nome que Jung dava à jornada de se tornar quem você realmente é, não compete, porque ele não joga o jogo. Ele não tenta ser o diferente. Ele só é autêntico. E essa autenticidade, mesmo quando discreta, grita no inconsciente feminino. A mulher sente que o homem está alinhado consigo mesmo que ela nem entenda por quê, mas isso a desarma. Por isso, alguns homens que não fazem esforço para agradar, que não seguem tendências, que não pedem validação, acabam sendo lembrados e desejados, porque eles trazem algo raro: realidade. Autenticidade não é ser rebelde, é ser verdadeiro. Mesmo que isso te isole, mesmo que isso faça os outros torcerem o nariz, o homem que é inteiro não vive no papel de macho alfa. Ele só é ele mesmo, com seus limites, suas forças, suas falhas e sua coerência. O autêntico não precisa competir, porque ele não está disputando lugar, ele é o lugar. Carl Jung. Esse é o terceiro sinal. Quando você não se esconde atrás de máscaras, não força charme, não pede atenção, mas mesmo assim, ela sente algo que não sabe explicar, porque quando um homem se alinha com quem ele é, o mundo percebe, e as mulheres sentem antes de todos. Ela não sabe por quê, mas se sente em paz perto de você. Não é sobre beleza, nem sobre frases marcantes. É sobre presença, sobre o que sua energia transmite quando você entra em um ambiente, sobre como ela sente que pode respirar do seu lado. Carl Jung chamava isso de ânima, o lado feminino da psique masculina. Todo homem carrega dentro de si traços considerados femininos: intuição, sensibilidade, empatia, capacidade de acolhimento. O problema é que a maioria dos homens reprime esses aspectos. Aprende que sentir é fraqueza, que acolher é ser fraco, que ouvir é submissão. E por isso, nunca integram sua ânima. Vivem desconectados, carregam uma presença inquieta, desequilibrada, ansiosa. E as mulheres sentem isso. Quando um homem rejeita seu lado sensível, ele se torna uma ameaça inconsciente. Carl Jung dizia. Mas o homem que integrou a ânima não se perde nas emoções, mas também não tem medo delas.
Ele escuta sem reagir. Ele observa sem julgar. Ele fala com clareza, sem precisar elevar a voz. E essa energia transmite segurança. Quando uma mulher se sente segura perto de um homem, ela não sabe explicar com palavras, mas o corpo dela relaxa. A mente desacelera. A defesa interna baixa. Este é o tipo de homem que não invade, não tenta dominar, mas também não some. Ele está presente. A presença dele é como uma casa com luz acesa, silenciosa, mas acolhedora. Carl Jung dizia. E esse é o quarto sinal, quando você não precisa se impor, porque sua presença já transmite equilíbrio. Quando você se torna um ponto de calma em meio ao caos emocional dela. Isso não se aprende em vídeos de sedução. Isso nasce quando você se reconcilia com seu lado interno e entende que não existe força sem suavidade. Ela pensa em você, mesmo quando tenta esquecer, mesmo quando está com outro, mesmo sem motivo. Ela não entende. Você não era o mais bonito, nem o mais disponível, mas algo ficou. Alguma coisa no olhar, no silêncio, na forma como você a fez sentir sem dizer uma palavra. Carl Jung dizia que toda mulher carrega um homem dentro de si, uma imagem inconsciente do homem ideal, que ele chamou de ânimos. Esse ânimos não é real, ele é formado ao longo da vida, por referências, experiências, traumas e desejos. É uma figura interna que representa o que ela espera de um homem, mesmo sem saber. A mulher não ama o homem real. Ela ama o que ele desperta dentro dela. E aqui está o segredo. Alguns homens, sem saber, ativam esse arquétipo. Tocam esse lugar oculto na psique feminina. Se tornam símbolos, espelhos do que ela mesma está procurando dentro de si. E isso gera fascínio, não pelo que você faz, mas pelo que você representa. Ela começa a idealizar, a imaginar conversas, cenas que nunca aconteceram. Ela te transforma em metáfora, sem perceber. E por mais que o tempo passe, mesmo que outros homens cheguem, ninguém parece tocar aquele ponto exato onde você a tocou. O mistério não está em você, está no que você aciona nela. Carl Jung. E esse é o quinto sinal. Quando você se torna um fantasma bom, uma lembrança recorrente, uma ausência que ecoa mais alto que muitas presenças. Isso não se finge, não se aprende em fórmulas, porque não é algo que você faz. É algo que você é, quando se alinha com o seu centro e caminha inteiro por dentro de si. Você não precisa ser desejado por todas, nem notado em cada ambiente, nem fazer parte das estatísticas. Você só precisa ser verdadeiro, com você mesmo, com seus limites, com sua história, com a sua sombra, com o que sente, mesmo quando ninguém valida. Carl Jung não escreveu para te ensinar a conquistar. Ele escreveu para te lembrar: o homem mais poderoso não é o que atrai todos os olhares, é o que permanece inteiro quando está sozinho. A paixão que você desperta em uma mulher é apenas o reflexo do quanto você despertou em si mesmo. Você é lembrado quando é raro. Você é raro quando é real. Se esse vídeo fez sentido, se você se viu em alguma parte dele, então talvez o que você procura lá fora seja o que estava tentando emergir aqui dentro. E é disso que a gente fala por aqui. Filosofia, psicologia, despertar, realidade. Se isso ressoou com você, a porta está aberta. Sinta-se à vontade. Se inscreva e caminhe com a gente.